Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para quem está acostumado de vez em quando a ouvir uma conversa ao pé do rádio, uma reflexão. Tem gente que fala que esse formato é melhor do que a live. Eu quero dizer para vocês que esse formato não é melhor nem pior do que a live. Isso daqui é uma forma de comunicação. Existem várias formas de comunicação. A live tem um dinamismo, tem uma interação que esse daqui não tem. Esse daqui fica mais tranquilo porque é a exposição de uma ideia sem contraposição. Então aqui, por exemplo, eu chego e falo aquilo que eu estou pensando sem nenhum tipo de interação. Eu desenvolvi um pensamento e vou explanar para vocês, vou falar para vocês, vou narrar para vocês. Então é uma narrativa totalmente sem influência alguma. Por isso que muitas vezes dá uma fluidez muito maior e as pessoas tendem a gostar do formato. Realmente, até eu gosto. Às vezes eu escuto e falo assim, cara, até que esse cara falou alguma coisa que se aproveite, que presta. Tá? Então é o seguinte, de antemão vou pedindo aí, é conversa ao pé do rádio, mas eu vou pedindo aí para você se inscrever no canal, seja membro, participe, colabore, ajude com a gente para a gente produzir mais e mais conteúdo e ter uma mobilidade maior para isso. A qualidade da informação vai melhorando, com certeza absoluta. Mas também não tem problema algum. Nosso conteúdo é 100% gratuito, fora uma live ou outra que a gente faz para membro. Realmente você como membro está mais ajudando do que outra coisa a manter o espaço. Dito isto, vamos ao cerne o que motivou eu fazer essa conversa ao pé do rádio. Bem, o que me motivou vamos dizer assim, um choque social funesto e que acontece de forma até tardia. Eu não sei como levou tanto tempo para acontecer de verdade, em vias de fato, e não me surpreende. Lamento, mas não me surpreende. Por quê, Rubem? Porque, na realidade, é o desenlace de algo já previsto. O que eu falo? Claro, eu falo do assassinato covarde, da atitude covarde de um guarda federal numa festa de não vou dizer desafeto, porque eles nem se conheciam, um ato de loucura, de insensatez, de extremismo, de um verdadeiro idiota, um cara manipulado pelo sistema, porque o sistema manipulou dessa forma, aonde você tem muitos culpados e praticamente nenhum inocente. Esse cidadão, o tal do Jorge, não vou chamar de Jorge Marcelo, para não ficar catando o nome de um e de outro. Jorge é o autor, Marcelo é a vítima. Marcelo era um cidadão brasileiro, guarda municipal, que por acaso, dentro do que a gente chama de um quadro normal de democracia, fazia parte de um partido político, ao qual ele tinha sido até, se não me engano, candidato a vice-prefeito da cidade de Foz do Iguaçu no último pleito. Ótimo, direito de qualquer um exercer a sua cidadania. E o Jorge é um guarda federal, um guarda de presídio federal, que, incomodado com a situação da posição política do outro, não se sabe por que cargas d'água, uso de droga ou de alguma substância psicotrópica, mas o melhor de tudo, envenenado até a alma com o conceito vago e pouco conhecido do anticomunismo, seja lá o que isso signifique, porque as pessoas que praticam o anticomunismo não têm a mínima ideia do que seja o comunismo, não sabem de nada. É simplesmente um adjetivo, um palavrão criado no ideário dele,
manipulado por alguns, usado por bandidos, como esse Alan dos Santos, que esse é um bandido, um desses envenenadores sociais do povo, gente que se aproveita disso como animador de torcida. Eu estou citando o Alan dos Santos, como também tem o Nassif, como tem outros, para um lado e para o outro, nem tanto com a violência. Tá? Mas tudo é uma forma de violência, tudo é uma forma de enfrentamento, uma forma de ódio ao outro. Você, quando vê aquele... Tem um moleque que tem um sorriso de cavalo aí do PT, que fica todo dia se jaquitando, criando factoides e mentiras, esqueci até o nome do verme. Ele não tem um papel muito diferente do Alan dos Santos e de outros, não. São cidadãos que viram nisso daí um nicho de sobrevivência e de boa vivência. Todos eles, Plantão Brasil, a esquerda e a direita, nós temos déspotas e canalhas suficientes tentando viver desse filão. Ao invés de cada um cuidar da sua vida e cuidar da parte política que todo mundo tem direito em paralelo, numa boa, com posicionamento político. Eu, por exemplo, na minha cidade, eu sempre tive um posicionamento político ligado à esquerda. Isso é efetivo. Sempre fui ligado à esquerda. E me dou bem com todo mundo. Me dou bem com os prefeitos da direita, gente que eu combati, gente que eu ganhei eleição, perdi eleição para eles, tá? E nunca deixamos de nos respeitar e nunca deixamos até de ser amigos. E pontualmente já apoiei um ou outro, até para deputado. Na época que eu militava em política, eu fazia isso. Não tem problema algum. É o interesse da nossa cidade, tudo. O cara é de direita. Que não tem problema de ser de direita. É fulano de tal. Vamos embora, vamos votar nele. Efetivamente aconteceu isso. Esse ecumenismo político que a gente tocava numa boa. Mas não. Apareceu isso daí, esse divisor de águas. Eu não estou falando que o PT é inocente nesse processo, não. É culpado até os ossos. Essa divisão de quem está do meu lado é bom, quem está contra mim não presta, quem está do meu lado é democrata, quem está contra mim não é, isso daí é a mesma coisa dos idiotas falando do comunismo. Nós criamos uma nação de imbecilizados, nécios, gente sem conhecimento político algum, dissertando sobre assunto que não domina. A pessoa não sabe o que é geopolítica. Quem não entende geopolítica não entende política. Se você não entende o contexto que o Brasil está inserido no mundo, você não tem capacidade de entender o que é política. Se você não entende a economia, a geoeconomia, você não vai ter capacidade de entender. O resto é simplesmente conversa fiada. É briga de partideco do interior elevado a um nível muito maior. Essa turma do PT tem culpa nisso, a turma do Bolsonaro tem culpa nisso. Não tem inocente nessa história. O desenlace do Marcelo e do Jorge, por mais trágico que tenha sido, o Marcelo está morto, o Jorge está numa UTI, não está sendo protegido pela família Bolsonaro, como a esquerda quer dizer, tá? O Jorge não é vítima, como alguém da direita possa pensar, tentar falar, é um assassino cruel, covarde, bandido, má índole, mau caráter, marginal, que nunca poderia estar a serviço da segurança pública. Um cidadão desse não tem equilíbrio emocional para portar uma arma funcional, um porte de arma que é negado ao cidadão brasileiro e que o Estado brasileiro dá a alguns. Isso dá uma dupla responsabilidade a quem porta uma arma. No Brasil existe sim. Eu sou defensor das forças de segurança, eu sou defensor intransigente da polícia. Sei que ela é maltratada pela sociedade, isso tem que mudar. Agora, temos que acabar com a ideia do subconsciente coletivo que eu sou mais macho porque o Estado me dá uma arma. E então é o seguinte, eu sou mais homem do que você, eu sou mais poderoso que você, eu posso mais do que você. Opa, alto lá, devagar com a dor que o santo é de barro. Não é por aí que as coisas funcionam. Não é por aí que nós vamos conseguir o equilíbrio da sociedade. Você tem responsabilidade dobrada. Por quê? Porque eu estou te dando um elemento de dissuasão que eu mesmo não tenho. Porque o Estado brasileiro, por isso que eu sou a favor
do porte de arma para qualquer tipo de cidadão que se habilite e tenha controle mental para usá-lo, tenha controle psicológico, tenha capacidade para usá-lo, sim. Qualquer um, a arma não mata, a arma não mata, a arma do Jorge é inerte. Ele que apertou o gatilho conscientemente para fazer aquilo. A arma do Marcelo atuou em sua legítima defesa. E o Jorge ainda se encontra vivo. Não vou entrar nesses pormenores, porque isso daí é uma ação totalmente da polícia e da justiça. A nossa polícia é mal estruturada, toda a estrutura nossa é arcaica, nós temos figuras de delegados que são inúteis dentro do processo, nós temos a figura dúbia de duas polícias, tá? Polícia Civil, Polícia Militar, a Polícia Ostensiva, a Polícia Forense, quando tudo é polícia. A nossa estrutura é feita para não funcionar, mas não vou entrar nesse interim também. Não é o foco disso aqui. O foco disso aqui é o ódio gratuito e incentivado por ambos os bandos. Por quê? Porque existem nichos de pessoas que se aproveitam disso. Existem os alas do santo da vida e existe o Plantão Brasil daquele cara de cavalo que eu nem me lembro o nome. Tá? Um vagabundo que faz a mesma coisa. Então hoje o que nós vamos ver? Nós vamos ver um processo de vitimização, de satanização e de oportunismo político sem par. Como eu falei, já recebi notificação aqui com fotos do assassino ao lado de alguém da família Bolsonaro e dizendo que o cara está sendo protegido. Ninguém está protegendo ninguém. O cara está na UTI, talvez, quando eu estou falando aqui, talvez o cara tenha morrido ou não. É irrelevante essa altura do campeonato, porque são duas pessoas que, lamentavelmente, vão servir como ponto focal de exemplo que está na hora da gente meter o pé no freio. Está na hora da gente botar a mão na consciência e perguntar se é isso mesmo que a gente quer do Brasil. Já não basta a violência comezinha que nós temos no dia a dia. Já não basta a forma lasciva como a esquerda vê a marginalidade e a criminalidade. A forma romântica como é visto. Todo o criminoso, todo o assassino covarde, frio, ligado ao narcotráfico, é visto pela esquerda como um possível Robin Hood, alguém que está ali lutando contra o sistema, quando na realidade não passa de um psicopata, um bandido, um marginal, alguém que arrumou um jeito de não trabalhar, de viver do crime, viver do errado, e todo mundo batendo palmas, sempre com uma historinha, sempre indo para o lugar comum. Qual é o lugar comum? Vítima da sociedade, pobre, negro. O cara pode ser louro de olhos azuis, morreu dentro de uma comunidade servindo a um bandido, logo, logo alguém vai arrumar uma ancestralidade racial para ele, para mostrar que ele era um pobre negro da periferia, sempre. A semana passada eu dei de cara com algo assustador, decisão de pênaltis do Corinthians, e órgãos de imprensa exaltando o pênalti decisivo batido pelo Preto Gil. Ou seja, o Gil não é jogador do Corinthians, o Gil não representa a massa corintiana, porque o ser humano deixou o futebol é o gladiador moderno, onde todo mundo no final sobrevive. É a mimetização de uma batalha campal que antigamente resultava em milhares de mortos e que hoje todo mundo sai vivo ou deveria sair vivo do estádio para voltar para suas casas. Na realidade, é um simulacro do que seria uma batalha. Legal isso. Então o Preto Gil, o Negro Gil, fez o gol. Aí agora eu sou obrigado a dizer que é o seguinte: o melhor jogador em campo, e o Corinthians só se classificou graças ao Branco Cássio. O Branco Cássio, o caucasiano Cássio, foi o responsável direto pela classificação do Corinthians. O Preto Gil apenas fez o gol decisivo, mas só foram a decisão
para os pênaltis, porque simplesmente o Branco Cássio teve uma atuação destacada do Corinthians. Vocês acham justo isso? Vocês acham que é esse o caminho? É esse o caminho, nos dividirmos entre pretos e brancos? Entre petistas e não petistas? Entre comunistas e não comunistas? Entre idiotas e imbecis? Porque, na realidade, quem aceita essa divisão, tanto de um lado quanto de outro, não é entre idiotas e inteligentes. Inteligente não pratica isso. Isso daí é coisa para imbecis. Imbecis de um lado, imbecis de outro. Imbecis fantasiados de bolsominions, como se fossem a última bolacha do pacote, os valentões, todos eles vestidos como papagaios, batendo palma para um governo que tem uma política econômica caótica, levando o Brasil a um quadro de miséria e fome pouco visto nas últimas décadas e jamais vista no último século. O século XXI jamais viu uma tragédia econômica como essa do governo Bolsonaro. Tem atenuantes e agravantes? Existem atenuantes e agravantes. Existem atenuantes? Existem. Claro, sim. Covid, crise, caramba. Existem agravantes? Existem. Viver de joelhos para o mercado internacional, vendendo, doando tudo que é do Brasil, tendo um Paulo Guedes como líder da política econômica brasileira fazendo uma verdadeira tragédia, enquanto o Bolsonaro, do outro lado, se equilibra na geopolítica, fazendo uma aproximação muito interessante com os BRICS. Ou seja, um antagonismo total. Um antagonismo total, difícil de entender, difícil de compreender. Eu já falei aqui que os BRICS pode ser a solução ou o inferno. Vai depender de cada um. O BRICS é um gerador de riqueza? É, com certeza. Dá para você se tornar soberano? Sim. Mas dá para você continuar servindo a outros e doando tudo para outros. O BRICS, por enquanto, é um modo de ganhar dinheiro, com a capacidade de você se aliar militarmente e fazer uma grande aliança do para aí. Você não cair nas manipulações que todo mundo sabe que existem do Império do Norte, como os Estados Unidos fazem. Isso daí é público e notório. A esquerda brasileira envolvida em lama, envolvida em corrupção, muitos incompetentes atrás de boquinhas. Eu, quando falo esse plantão Brasil, desse idiota, ele é apenas o representante máximo, ou que eu iconizei, de um grupo muito grande de pessoas que praticam uma desonestidade intelectual típica da direita com a caça ao comunismo, aonde você tem os dois pontos extremos. E aonde o que vence é a idiotice, é a imbecilidade, que uma hora ou outra teria que redundar em violência física. Aonde, como eu já falei, o cara é agente de segurança, está do lado do Bolsonaro e acha que é mais homem do que os outros. Acha que pode pegar uma arma funcional e ameaçar a terceiros. O que deveria ser enaltecido hoje pelo PT e sua covardia, ao invés de ficar chorando pelos cantos, é falar assim: nós também andamos armados, nós também nos defendemos e a gente vai responder na mesma ordem. Então, portanto, vamos parar por aqui. Esse que é o discurso. Vamos parar por aqui porque nós também temos capacidade de reagir. Não é porque nós somos a favor disso, que a gente não tem a capacidade de reagir. Essa seria, mas não vai ser isso. O que vai ter é o seguinte, é a tentativa de trazer o Bolsonaro para o meio dessa, que já se manifestou, deu uma parte da manifestação muito boa, falando que quem faz isso daí é criminoso, tem que ser culpado, mas não perdeu tempo de falar que a esquerda é violenta, é isso e aquilo. A típica babaquice, a típica intervenção idiota e as palavras dispensáveis nesse momento. Tá? A esquerda, por outro lado, tentando simplesmente se vitimizar, além do que deve ser feito, expondo a bunda de uma forma ridícula e mostrando que é a grande vítima de um processo aonde tem muito mais culpados do que inocentes. Vítimas somos nós, que não participamos ativamente da vida pública brasileira, nem tiramos benefício próprio com isso. Então tem esse bando de Zé Carioca aí, esse bando de pardal vestido de verde e amarelo, parecem pombos que só sabem cagar na cabeça dos outros, tá?
cegamente ligados a uma idolatria do Bolsonaro, que no campo socioeconômico não condiz com a realidade, pois o Brasil está afundado. Estamos aí com o PPI, eu estou devendo realmente um short aí, uma pequena inserção sobre PPI para você mostrar para os outros. Tá? E do outro lado, a esquerda brasileira representada pelo PT, ávida pelo poder a qualquer preço. Todo mundo mirando um cenário fantástico de laje com cerveja ruim e carne de terceira, como se fosse isso daí a única coisa que o brasileiro aspirasse. A primeira coisa que nós deveríamos aspirar é um pouco de inteligência emocional, e que esses dois grupos antagônicos prezassem um pouco pela honestidade intelectual, porque a única coisa que existe é a tentativa sempre mais e mais de faturar em cima de uma tragédia, quando ela deveria servir de lição para todos. É a hora de parar, é hora de pisar no freio, é hora de olhar para o país, é hora de dar um basta a oportunistas de um lado e de outro, é hora de você dar um basta para o Alan dos Santos, que eu aqui coloquei e iconizei ele, os Nando Moura, os oportunistas, os vagabundos, como esse do Plantão Brasil, como essa turma da esquerda aí, como esse 247 manipulador, quando você olha um conde daquele, oportunista, sempre falando em negro, em racismo, em isso, a ele também acelera isso daí, porque toda ação gera uma reação. A terceira lei de Newton, eu sempre falei que ela é aplicada na política sempre, todo dia, todo momento, toda hora, e a gente deve se prevenir contra isso. Quando você vê um inocente de um conde daquele fazendo aquele programa ridículo, patético dele, tentando parecer criar uma luta de classes, de raça no Brasil, sempre tentando tirar o oportunismo próprio. O que ele quer, aquilo ali, é uma bocada. O que ele quer é o PT no governo para pegar um banner e botar no blog dele e botar 300, 400, 500 mil por ano sem trabalhar. É isso que essa turma quer, são vagabundos. Todos eles são vagabundos, oportunistas, tanto de um lado quanto de outro. Aí fica de um lado um bando de fanáticos idiotas, achando que são super-homens, quando não deixa de ser super babacas, e do outro lado um bando de esquerdalha de merda, tentando colocar em você uma memória emocional de um tempo que já passou, porque o tempo agora é outro, os desafios são outros, então as soluções são outras. Se a gente seguir pelo mesmo caminho errado, a gente vai chegar à mesma conclusão errada. É assim que acontece, é assim a real. Que essa tragédia que ceifou a vida do Marcelo e que tem o Jorge na UTI, que ele saia da UTI e que pegue 30 anos de prisão em regime fechado pelo crime que cometeu, tá? Não deseja a sua morte, deseja a punição do que ele fez, que ele vá às barras dos tribunais e que pague exemplarmente por isso daí, que sirva de lição para todos nós. Esse é o recado que eu tenho que dar para vocês hoje. Um abraço para todo mundo. À noite estamos aí com Carlos Velasco e Rafael Machado, dando a dica, dando a posição geopolítica da semana. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Até mais tarde, se Deus quiser, ele há de querer.